E, Catan, acho que tá olhando pra nós, hein? É, Marco, eu acho que eles estão olhando pra gente mesmo. Eu sou muito ruim dublando. Ai, cara, eu não sou exemplo, não. E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Iconic Spot. Hoje um Iconic Spot muito esquisito, sem o Henrique. É a primeira vez que a gente faz alguma coisa aqui no Iconic sem o Henrique. Sem a presença maravilhosa de seus mullets. Mas hoje aqui, pra compensar a falta do Henrique, tô com o meu querido amigo Catan Walker, que é um character artist maravilhoso, assim, ilustrador também. Se apresente, Catan, pro pessoal. São seus olhos. São seus olhos. E aí, rapaziada? Estou aqui no lugar do Henrique. E tô dando aqui de supetão no Iconic, né? E hoje pra falar do artista que eu mais gosto, cara. O artista que meu coração palpita sempre que eu vejo alguma arte dele. Que meus olhos brilham, borboletas cantam. Borboletas cantam, cara. A gente vai ter que ficar na imaginação nessa. Fica na imaginação. Sempre que eu falo do Corey, é muita filosofia que vem por trás. Acho que vai ser super divertido, cara. Tem bastante coisa pra falar dele. Ele é um artista bem complexo, assim. Eu sinto que ele é um cara que pensa muito no que ele faz, sabe? E isso é muito legal. Então, Corey Lofts é character artist da Disney, né? Então, ele fez muitos personagens pro Zootopia, certo? Exato. Ele foi... Se não me engano, ele foi lead character, né? Do Zootopia, diretor lá de character design. Ele entrou na Disney como visual development. Ele tem seus 6 anos de Disney aí. Trabalhou em Wreck-It Ralph. Trabalhou em Frozen, ele também trabalhou, que eu sei. E... só coisa pequena, né? Só Mas trabalhinho. Quem viu Zootopia pode confirmar que, nossa, os personagens são incríveis, cara. Toda a parte de concept desse filme é inacreditável mesmo. Era um filme que eu particularmente... Eu sei que o Catan, ele esperava muito por esse filme, mas eu particularmente não conhecia nada, né, antes. E eu fui assistir com a menor pretensão do mundo, assim. Eu achei que fosse ser super... qualquer coisa, sabe? De verdade. E eu saí super surpreso do cinema. Eu fiquei muito feliz de ter ido assistir isso no cinema, né? Ver todos os detalhes do filme e, nossa... É absurdo, né, cara? Saber que o Corey tava por trás disso tudo, então deixa o trabalho dele ainda mais incrível, na minha opinião. Cara, ele deu uma atenção... Tipo assim, se você vai ver no artbook mesmo do Zootopia, todos os personagens dali, todos os personagens que foram construídos, as personalidades e as referências que o filme faz... tiveram toda uma construção pensada, assim, sabe? Você vê, eles falam bastante sobre a pesquisa. Enfim, o Corey, ele realmente... No site dele tem uns gráficos em 3D que ele tava desenhando por cima do 3D para mostrar pros modelers lá da Disney. Detalhes sutis, cara. Tipo, do tanto de pelo que vai sair da ovelha, sabe? Pro gestual do bicho. Nesse nível, assim. Caramba. Cara. Tem isso no blog dele? No Tumblr? Tudo no blog dele, no Tumblr dele, tem, cara. Ah, beleza. O link vai ficar na descrição desse vídeo pra quem quiser conferir. Perfeito. E, cara, ele é genial, assim, é um artista que é pro design, na verdade. O Corey, ele trabalha com visual development, então a função dele é pensar design. Ele pensa em design, ele pensa a todo momento no trabalho dele, ele tem que trazer soluções gráficas pra alguma coisa, né? Pô, você faz isso com genialidade, né, cara? E eu vou tentar mostrar algumas coisas que eu consigo ver aqui que mostram essa... Até onde meu olho vai, né? Até onde meu olho consegue enxergar ali do que o Corey faz, cara. Não, mas legal. O legal de trazer o Catan aqui é que ele sempre tem uma visão bem... De estudo, né, sobre os artistas. Isso é uma coisa que eu acho muito interessante, que o Catan, ele pega o artista, assim, e destrincha aquele cara até tirar a essência dele ali. Então, eu tenho certeza que hoje vai ser uma aula de design absurda. Então manda bala, Catan. Fica à vontade aí. O spot é todo seu. Dá licença, a gente tá chegando. Tá, seguinte, vamos lá, vamos pegar essa primeira imagem então, cara, a imagem do Mr. Big aqui, character design fantástico, sabe, tipo, toda a construção do personagem, é engraçado que se você olhar pro personagem, cara, você sabe quem ele é. Exatamente. Cara, você olha pro personagem e você fala, Poderoso Chefão, sabe? E a dublagem, ela
ela ajuda muito nisso, mas só de você bater o olho no visual, principalmente na cena que ele aparece, né, inicialmente ali, nossa. Cara, nossa, o acting do personagem. Então, a mãozinha dele mexendo, né? Nossa, foi muito lindo. E eu achei uma coisa muito legal que ele não tem aquelas bochechas muito fortes que nem o Marlon Brando fez, né, pro Poderoso Chefão. Ele conseguiu captar a essência do Poderoso Chefão sem necessariamente as bochechas saltadas, né? Talvez, mas você sente que, tipo assim, mesmo o personagem não tendo bochechas, o Corey trouxe isso com a boca vindo pra baixo, saca? Ah, é verdade. A boca vem pra baixo, então dá aquela sensação daquela, sabe, aquela boca caída, sabe? De que ele não fala tão confortável assim. Exatamente, cara. Vamos começar falando sobre acting, então, mesmo. Que você pode ver que, tipo assim, quando o Corey tá construindo um personagem, eu sinto que não necessariamente, às vezes, ele constrói um personagem em pose já, sabe? Tipo, vou fazer esse personagem aqui e ele já faz aquele personagem em pose T pro 3D, né? Ele realmente tenta dar uma personalidade pro personagem pra depois, sei lá, tentar trazer ele pra um model. Eu não sei como que ele faz, na verdade, mas esse é um sentimento que eu tenho, assim, sabe? Tem alguns processos dele na internet, assim, do modo que ele chega no character design, que ele expõe bastante isso, né? E falando sobre acting, assim, e sobre o personagem em si, a primeira coisa que quando você bate o olho nessa imagem, você vê todas as características que o Poderoso Chefão tem, que o Marlon Brando atuando tem ali. E o que também um mafioso ali no porte do Mr. Big faria, assim. Você vê o antes e o depois da pose, por exemplo. Foram coisas que eu quis destacar aqui. Porque parece que ele pegou ali esse inseto, né? Ele tava no meio de uma discussão, ele parou a discussão, aí ele tá se arrumando, sentando, e ele vai começar a falar. E a escolha do Corey pra indicar isso foi essa boquinha quase aberta, saca? Tipo... Pequeno detalhe, né? Saca? Tipo, é mínimo assim, cara. Sabe quando você vai dar aquela... Vai falar alguma coisa? Exatamente, velho. E como que ele destacou que, tipo, ele tá se ajeitando pelos pezinhos ali, sabe? Os pezinhos ali indicam que ele tá se arrumando ali na cadeira. Que ele não tá super confortável, né? Não tá super estático, sentado numa cadeira, ó. Não. Ele tá, sabe, se ajeitando, colocando o corpo ali, né? Tipo, isso, cara. Você consegue perceber o movimento que ele vai fazer ou que ele estava fazendo pra chegar nesse desenho, né? Exatamente. Interessante, cara. E sempre quando você tenta construir um personagem, isso é um papo que eu tive com o Carlos Luzzi, quando você tá fazendo character design e você tá posando o personagem, ou você quer já tá fazendo um personagem na pose, é bom você pensar no que tava acontecendo antes e no que tava acontecendo depois daquela pose. O que tem de história antes e o que tem de história depois. O que aquele personagem fez antes e o que ele vai fazer agora. E o porquê que ele tá fazendo aquilo ali, entendeu? Como que a gente destaca isso nessa coisa do Corey aqui? A gente vê que o personagem não tá feliz. Né? E um sutil detalhe aqui pra mostrar isso é que ele tá apertando o bicho, saca? Ele tá fazendo uma pressãozinha ali, apertando o bicho. Tipo, eu tô segurando isso aqui com força pra não dar um murro na sua cara, tá ligado? É isso que eu sinto, assim, olhando. Cria uma tensão ali. Cria uma tensão, exatamente. Que é o que a cena pedia também. Pra quem assistiu o filme, a cena realmente pedia essa tensão, né? De, meu Deus do céu, o que esse cara vai fazer com a gente? Exatamente. E olha só, sem assistir o filme, você consegue sacar isso, sabe? E, cara, pra um character design, ter essas coisas esclarecidas na sua pose, ali, na clareza da sua pose, o que seu personagem tá fazendo, cara, isso é essencial, assim. Porque, no fim das contas, character design, ele tem que se comunicar de alguma forma. E você conseguir trazer essa solução de comunicação, detalhes de acting e detalhes de design também, é muito importante, sabe? Porque isso acrescenta no seu trabalho, acrescenta na história que você conta e causa um interesse visual muito grande. Detalhe, o Mr. Big, ele tem um inseto nele já. E ele tá pegando outro inseto pra comer. Isso é interessante também de sacar, sabe? Porque, tipo, ele poderia muito bem ter pego aquela joaninha que tá ali no ombro dele, ali, no peitoral dele, e ter comido. Mas não, ele fez a escolha de pegar um outro inseto. O que pode dizer isso no character design? Pode dizer que ou a joaninha faz parte do personagem, é um item do personagem ali. É como se fosse a florzinha do Poderoso Chefão, né? Adaptada. Adaptada, exatamente. Exatamente, pode ser isso. Né? Pode também ser aquele gato que que ele fica acariciando. Petzinho, né? Então, e fora que dá um a mais pro personagem, né? Sempre, uma coisa que a gente vai notar nas artes do Corey Lofts é que, tipo assim, você tem um personagem, por exemplo, você tem um guerreiro. Aí nesse guerreiro, ele tem toda a roupa que você espera que tenha um guerreiro. Ele tem uma espada, ele tem uma armadura, ele tem um capacete. Só que em algum ponto do personagem, ele vai colocar alguma coisinha.
sabe, que você tá olhando o personagem, aí você olha pra aquilo ali e você fala, nossa, que legal, sabe, te dá um tipo, eita. Quase um easter egg. Quase um easter egg, exatamente. É um easter egg dentro do personagem, que ainda tem a ver com o assunto que tá sendo tratado ali, mas continua sendo um easter egg, sabe? Que dá um a mais pro personagem. E isso, em questões de design, é o seguinte: o ser humano ele gosta de ser surpreendido, né? Você gosta de ter uma surpresa. E quando você consegue trazer isso pra um personagem, esse sentimento de surpresa, de você tá olhando pro personagem, aí você saca, putz, olha como que ele resolveu a florzinha, ele colocou uma joaninha, sabe? Cara, isso é um a mais que você dá ali no personagem. Às vezes você tá fazendo seu próprio character design e você pode ter esse estalo de tipo, putz, o que eu posso pôr nesse personagem aqui? Ah, é um guerreiro, uma espada. Putz, o que pode ser essa espada, sabe? Você tentar, no mesmo assunto ali, na mesma margem de assunto, trazer algo novo para o que você tá fazendo. E sem fugir do que você tá fazendo, sabe? Porque às vezes a gente fica... É tipo um jeito de sair da caixinha. É isso que eu quero dizer. Sabe uma coisa mais triste do mundo? A Joaninha não foi pro filme. A Joaninha não foi pro filme? Não, pro modelo final não foi. No modelo final tem a florzinha. Caraca. Mas a ideia da Joaninha é maneira. Mas o conceito tá mais legal. Tá, em relação à caracterização do personagem, cara, olha como que ele trouxe essa parada do Poderoso Chefão, né, velho? Tipo, as sobrancelhas ali. E aquele olho fechado do Marlon Brando, sabe? E o cabelinho, o topetinho, assim. Topetinho, né, cara? Ficou muito engraçado esse topete. O topete é uma coisa muito engraçada, porque sabe aquela testa bem grande, assim, de um quase calvo? Eu me relaciono muito com isso. Mas então, é um animal que não existe calvície nos animais. Então você pra analisar que é um cabelo em cima de um monte de pelo, né? Sabe? Caraca, é verdade, cara. E ele traz a sensação de calvície com isso, né? Mano, sabe quando a testa é grande e tal, e realmente tem aquele topetinho assim? E outra sensação legal que a gente tem é que é um personagem gordinho, né, cara? Ele é um personagem meio cheinho, assim. Que ele tem uma dificuldade em se mover. O que volta naquele assunto dele se arrumando na cadeira, que ele, enfim, você vê que ele tem algumas dificuldades ali. O que me traz a sensação de, tipo, eu tenho algumas dificuldades aqui, e com certeza eu tenho capangas pra me ajudar a fazer o que eu preciso fazer. Ele é visualmente, entre aspas, inofensivo, mas ele é ameaçador ao mesmo tempo, né? Né, exatamente. Isso que é incrível. É verdade, é muito verdade isso. Isso é um ponto legal, Marco, porque se a gente olhar aquela última pose ali, né? Que ele tá com as mãozinhas ali, tipo, sabe? Cara, ele é um personagem mau, sabe? Sim. Você sente que ele é um personagem mau. Ele é louco, né? Ele é louco, exatamente. Você vê que ele é um cara que ele pode fazer coisas assim que você não espera. Eu sinto que ele usou bastante do espírito do Joey Pesci. Não sei se você conhece esse ator. O Joey Pesci é um cara que ele é baixinho também, ele não tem aquele aspecto físico agressivo, né? Mas ele bota medo quem assistiu Bons Companheiros sabe muito bem disso, sabe? Ele é um cara que só com o olhar ele consegue intimidar o olhar e a atitude dele agressiva, assim, sabe? Ele consegue intimidar qualquer pessoa, cara. What do you mean funny? Funny how? How am I funny? Cara, que ponto interessante de você trazer. Que eu não lembro o nome dele agora, cara, infelizmente. Eu não sei nem se foi você que me falou isso, mas que ele pensa no ator que ele vai fazer as coisas. Sim. Foi você que me falou isso, né, Marco? Foi. O curso do Daniel Arriaga lá no Schoolism, ele sugere que você pegue um ator pra você utilizar os trejeitos, né? Que você faça estudos desse ator, né? Pegue realmente, entenda o acting, estude o acting daquele ator pra você trazer pros seus personagens, né? Porque dessa forma você vai conseguir trejeitos que não necessariamente você conseguiria pensar sozinho, né? Caraca, é muito legal, é uma técnica muito interessante. E que eu sinto que o Corey também deve usar, sabe? Principalmente ele pegar essas referências do Marlon Brando como Poderoso Chefão e tal, esse tipo de coisa. Eu tenho certeza que ele faz uns estudos de acting. Dá pra ver com certeza, né? Assim, ele levantando a mãozinha ali enquanto ele fala com os olhinhos fechados, sabe? Quem quer imitar o Poderoso Chefão faz essa mesma cara, esse mesmo acting, assim, sabe? Que legal, cara. Que legal você trazer isso, porque o que me lembra a galera da Disney antiga, que fazia o seguinte, os grandes animadores da Disney, eles pegavam um espelho e ficavam fazendo caretas na frente do espelho, sabe? Porque não tinha como os caras pegar referências, né? Não tinha internet na época, então é muito legal trazer isso, sabe? Até hoje, assim, muitos animadores se filmam
pra poder utilizar como referência, como base, né? Exato. Até um dos animadores, não sei se você já viu esse vídeo, Catan, um dos animadores do Frozen, que animou aquela menininha, a irmã menorzinha, ele precisava fazer uma cena dela batendo na porta, né? Que é o começo de uma música e tal. E ele é um cara assim de 2 metros, sabe? Super forte e tal. E ele não, sabe, não tem vergonha não. Ele encara aquele espírito de ator, ele põe a câmera ali e ele filma como se ele fosse uma menininha de 12 anos, sabe? Caraca, que irado isso. Muito legal, você já viu esse vídeo? Muito legal. Eu tenho a sensação que eu já vi outros vídeos em relação a esse, mas acho que esse eu não vi. Eu vou deixar na descrição também aqui pra vocês verem, que é demais. É engraçado, mas você entende, né? Esse espírito de ator que o animador tem que ter também, né? Irado. O que me faz pensar que, tipo assim, imagina... Bom, naquela época lá era difícil fazer isso, né? Porque, enfim, não tinha internet. Aí você pensa, você fazendo um character design, você quer dar uma personalidade, quem melhor do que os próprios atores pra te fazer soluções de act? Exato. Isso é muito legal. Isso é um pensamento que você pode trazer pro seu trabalho, que o Corey ele deixa bem explícito nos personagens dele, sabe? Isso é muito demais, cara. E aí que entra, de novo, e retornando no assunto, a importância de você ter uma pose clara. Que isso é uma coisa que o Corey traz muito. Ele tem clareza nas shapes que ele faz, e isso a gente vai conseguir... Eu vou conseguir falar melhor disso nessa próxima imagem aqui, que ele fez o Wreck-It Ralph pro Detona Ralph, cara. Eu não assisti esse filme, cara. Que Não pena. assistiu, cara? Não. Você vai amar esse filme. Nossa, olha esses concepts. Demais, né? Não, sério. Olha a cara desse cara, velho. Incrível, né? Como os concepts do Corey, a gente consegue imaginar. É muito fácil, assim. Eu imagino estalando o dedo e eles começam a andar e a conversar e cada um atua de um jeito completamente diferente, né? Tá, vamos lá. Tantas coisas pra falar sobre esses personagens aqui. E um ponto que vai ser meio contraditório agora. Olha que legal eu trazer isso. Eu vou trazer coisas contraditórias por aqui. Que é o seguinte, cara. Apesar de eu ter falado que o Corey ele é muito bom com pose, e isso ficou óbvio. Ele é um cara que, se você pegar os character designs que ele faz, obviamente ele faz... Se ele tá em produção, ele vai fazer muitas poses dos personagens, assim. Mas... a princípio, quando ele faz um personagem, o que eu sinto quando eu vejo um trabalho dele? É que ele tenta não investir muito em pose. E eu vou me explicar falando isso. Eu fiquei confuso. Vamos lá. Quando ele começa a fazer um personagem, ele brinca muito com forma, né? Com shape. O trabalho do Corey Lofts tem muito trabalho de shape, né? E é por isso que a gente tem algumas coisas tão evidentes no trabalho dele, assim. Você consegue sacar quem é o personagem de primeira, sabe? Isso se dá tanto pela pesquisa que ele faz pra fazer o personagem. Por exemplo, o que um policial tem nos Estados Unidos? Ele tem aquele bigodão, ele tem um óculos. E ele gosta de rosquinhas. Aí o que o Corey faz? Ele pega esses itens, o bigodão, e ele traz shapes que lembram, obviamente, essas coisas. E dentro disso, dessas escolhas visuais, ele traz essa personalidade pro personagem em design de shape. Porque quando você está fazendo um personagem, uma coisa que é muito difícil de fazer é posar ele, né? Você tem um trabalho pensando em espaço negativo, naquele negócio que eu tinha comentado antes, de você pensar antes e depois da pose. E quando você tem um personagem, você tem que ter uma shape unitária dele. Você tem que ter uma shape única. E dessa shape você vai partir para outras coisas, né? Então, por exemplo, você tem um personagem em pose T. E essa pose em T, esse personagem em pose T, ele é um personagem que ele vai ter que funcionar em qualquer pose possível. Porque é uma animação. Muitas coisas podem acontecer numa animação, né? Então, pensando nisso, eu sinto que ele tenta colocar os personagens, mostrar os personagens de uma forma que depois aquele character que ele fez vai servir de base pra ele construir as outras poses, entendeu? Então ele tira esse pensamento de pose, de todo esse pensamento de pose e tudo mais, e ele faz um personagem ali numa pose mais simples, só que ele trabalha muito mais o design das shapes. Ele traz uma leitura de shapes. Obviamente, essa é uma visão que eu tenho do trabalho do Corey Lofts, né? Analisando o trabalho dele como um todo, pegando todos os trabalhos dele, eu vejo que ele poupa em trazer poses para os personagens. Ele foca muito mais em trazer linguagem de shape. Uma coisa que é muito clara no trabalho do Corey Lofts é que todas as shapes que ele faz no trabalho dele, isso a gente vai ver nas outras imagens, as shapes elas têm uma leitura muito clara.
elas têm uma leitura nítida, assim, o que é cada coisa, sabe? Você consegue identificar o cinto pra rosquinha, o bigode pro nariz, o nariz pro óculos e o óculos pro chapéu. E todos esses itens, eles têm um design trabalhado ali, tem uma estilização e são separados um do outro. Mesmo que eles funcionem como um todo, eles são pensados em forma separada, sabe? Ele dá uma atenção... É tipo aquele negócio de... Eu vou fazer cada desenho como se cada desenho fosse o último desenho da minha vida. É meio que cada parte tem o seu shape muito bem definido. Né? Isso. Seria mais ou menos esse pensamento? Esse pensamento, exatamente, Entendi. mano. E outra coisa que é muito legal de comentar sobre character design, que são a repetição das formas. Quando você faz um character design, e isso é muito evidente no trampo do Cory Lofts, você tem que escolher uma shape unitária. O que é essa shape unitária? Obviamente, eu não quero editar regras para character design aqui, mas um dos princípios que você pode usar quando você está pensando em um design, e é importante falar sobre esse processo de pensamento, né? Porque quando você está fazendo design, é importante você pensar no que você está fazendo, você tomar decisões que são pensadas, sabe? Isso agrega muito mais tanto em você como artista, porque você se força, né? Você coloca a sua cabeça para pensar em alguma coisa, quanto pro seu personagem. E um dos pensamentos que você pode trazer em character design é a repetição de shapes. E onde que o Cory Lofts traz isso? Se você pegar aqui os personagens, olha só, como por exemplo nesse personagem que é mais longo aqui, como ele traz essa shape longa aqui do personagem, aí ele traz essa shape longa de novo no nariz, por exemplo aqui na rosquinha, ele traz esses triângulos aqui na boca da rosquinha e tenta trazer triângulo de novo aqui pra cima. É aquele negócio do quadrado, triângulo, bolinha, sabe? O círculo, enfim. Você pegar essas shapes base, você distorce essas shapes base e você cria uma unidade dentro do que você está fazendo, sabe? E isso pode ser aplicado de várias formas em um character design. Você tentar, por exemplo, eu usei essa shape em tal lugar e agora em outro lugar do personagem eu vou tentar trazer essa shape e mais em algum lugar. Você cria essa regra de design pro seu personagem. Você cria limitações, entre aspas, né? Pra você utilizar essas pequenas regrinhas que você deve, entre aspas, utilizar pro personagem, seria isso? Acho que ficaria... Você cria. Uma coisa, eu vi um vídeo uma vez do Steve Houston falando, que ele fala assim, no meu mundo isso funciona assim. Então você pode pensar que o seu personagem, por exemplo, dentro desse mundo, todas as rosquinhas tem um chapéu de policial e esse chapéu ele tem formas triangulares. Só que ele cria regras mesmo, né? Ele cria regras para aquele design, entendeu? Você cria regras pro Legal. seu próprio design e você segue essas regras. Pensa assim, você vai começar um character design e você tem todas as shapes do mundo pra fazer. E você não se limita. Quantas shapes? Ficaria super perdido, né? Exatamente. É interessante você limitar um range ali da onde você pode e não pode ir pra que fique mais coerente mesmo, né? Sim. A linguagem dos Exatamente. personagens. Tipo, esse personagem é bonzinho. Eu não posso usar triângulos nesse personagem. Essa é uma regra minha. Pra esse design aqui, eu não vou usar triângulos pro personagem. Saquei. Entendeu? E o Cory, você sente essas limitações que ele se auto-coloca, né? Quando ele tá fazendo um design, e que ele segue esses padrões, e você vê que isso no personagem funciona muito. Por exemplo, esse personagem que é mais quadradinho aqui, ele tenta usar formas mais quadradas aqui pro personagem em si. Tipo, a boca já não é tão soft quanto a dos outros, tá vendo? É mais quadradona. O olhar também é um pouco mais quadrado. As quinas são mais marcadas, né? Porque ele é um pouco mais agressivo, né? Então ele não é redondinho, né? Ele é mais quadradão mesmo, né? Exatamente. Outra coisa, olha os dentes dele como são mais quadrados. Mais pontudos. Assim. Entendeu? Legal. Muito legal. Fora que a personalidade, né? A personalidade que é algo muito difícil de você trazer, assim. Que a gente falou lá no Mr. Big, lá. E ele consegue trazer isso pros personagens dele sem necessariamente trazer uma pose pros personagens, né? Só um acting, né? Então, o que ele traz no acting? Já que ele não traz esse acting na pose, ele traz esse acting na expressão. Então, às vezes, ele não quer perder tempo fazendo uma pose ali, super complexa, em perspectiva, que pose exige perspectiva também. Obviamente, ele tava pensando em perspectiva quando ele fez esses personagens aqui. Não me levem por outro lado, assim, tem que ter perspectiva. Só que níveis e níveis do que você está fazendo. É muito mais fácil você colocar esse personagem 2D e trabalhar as shapes dele num
plano mais bidimensional do que você colocar ele vista de cima, né? Isso não ia ajudar nenhum cara do 3D. Então, nesse pensamento, ele traz esse personagem bidimensional com a leitura de shapes, enfim, e em vez dele investir numa pose super complexa, ele investe numa expressão que traz personalidade pro personagem que ele tá querendo passar, né? Ele traz essa, tipo, eu sei quem é esse personagem, sabe? Esse personagem aqui, eu imagino ele um senhorzão, sabe? Meio... meio bobão. Meio tipo, meio inocente, na verdade, sabe, Marco? Aquele policial que é muito bonzinho. Ou esse que tem essa cara meio... Você sabe que ele tem aquela cara de que eles são aqueles policiais que não vão fazer uma coisa muito boa, sabe? É mais corrupto, né? Com certeza é corrupto. Mas, exatamente. E tem um personagem que também, que é aquele policial folgado, né? Olha como você tá... Espaçoso. Espaçoso, boa. Ele traz isso na shape, sabe? Tem mais áreas vazias, né, nesses dois. Exato. Interessante você falar isso, é verdade, cara. Ele tem mais áreas vazias, tem mais espaços vazios dentro do personagem. Então tá vendo, cara? São detalhes sutis ali, que traz toda a diferença ali pro personagem. E obviamente em linguagem de shapes aqui, posso dar uma dica assim, é você buscar distâncias interessantes no que você tá fazendo. E o Corey faz isso, cara. Isso é character design, sabe? O que é character design no meu ponto de vista? Isso pra personagens cartoonizados, pra animação. No meu ponto de vista, character design é você ter um assunto e dentro desse assunto você vai trazer personalidades, sejam pessoas, sejam animais, e essas personalidades vão ser retratadas de maneira visual. Como você resolve isso de maneira visual? Depende de você. No caso do Cory Lofts, ele gosta de trazer isso com humor, né, cara? E ele gosta de trazer isso com exagero. Então tudo que o Corey faz, o cara, tipo, ele podia colocar o narizinho, mas ele põe o narigão, sabe? Ou a boca, olha como que ele deixa a boca bem expressiva. E como, tipo, ele não traz shapes que são as shapes boring, sabe? Porque o que é uma shape boring? É uma shape que não tem interesse. É uma shape que ela não cria um interesse visual muito grande. O que é melhor? Uma forma circular, se esse personagem ele fosse totalmente redondo, ou se ele fosse essa forma mais oval, quebrada que o Corey fez, sabe? Então ele traz esse interesse visual nas shapes que é legal de você colocar pra se pensar, assim, quando você vê o trabalho de um artista que você gosta. Como que esse cara, ele traz shapes mais interessantes pro que ele faz? Onde que ele quebra ali o personagem? E isso o Corey faz com maestria, cara. Se você pegar o personagem, ou esses personagens como um todo, nenhum deles tem uma quebra, tem uma shape chata, assim, tem uma shape óbvia. Essa é uma palavra boa, uma shape óbvia. Não é um círculo. É um oval distorcidinho ali, sabe? E uma coisa que complementa muito isso que você tá falando, que na minha opinião é a palavra-chave de character design e de um bom design, é contraste. É contraste. Contraste de formas. Então, por exemplo, naquela rosquinha ali que a boca tá maior, com certeza absoluta, se ele colocasse olhos grandes e nariz grande, ele perderia toda a importância da boca, né? Então, como a boca ali, ela se torna um elemento... digamos assim, principal nesse desenho, ele coloca os olhos e o nariz bem menores, né? Bem menos expressivos do que a boca, pra que gere esse contraste. E com o chapéu também, né? Sim. Essa coisa das distâncias é muito legal de comentar, né? Porque foi exatamente como você disse, inclusive, você tirar a importância de uma informação para adicionar em outra. Pra dar mais relevância na outra, com certeza. Exatamente. É contraste, né? É puramente contraste. Character design, pra mim, é contraste. Se você tem dúvida de uma solução, pensa nos contrastes que você tem na sua imagem. Tipo, a cabeça tá muito grande, então eu vou deixar o corpinho pequeno. E pra sustentar essa cabeça, eu vou deixar uma pernona, assim, uma perna longa que vai dar a sensação que aguenta essa cabeça grande. Saca? Você começa a criar esses raciocínios lógicos, assim, pro que você tá fazendo, e você começa a ter soluções que às vezes você não teria só rabiscando ali sem pensar, sabe? Por isso que eu digo que a importância do pensar no desenhar. E você, obviamente, no trampo do Corey tem isso a rodo, assim. É um cara que você pode estudar, cara, que... Olha o fanboy aí. Muito, né, cara? Nossa. Lembra aquele papo de mundos que eu tava falando, Marco? No mundo do Detona Ralph, a gente tem o mundo dos doces, né? E os doces, eles têm características ali, de quem é cada doce, enfim. E um ponto de quando você tá fazendo um personagem é que você tem que definir o mundo que ele tá, né? Seja
o mundo dos doces, seja o mundo dos salgados, seja... Até no Zootopia, que é o que eu assisti, né? Eu não assisti o Detona Ralph, mas é muito evidente esses mundos criados, né? É muito evidente, assim. Sim. Aquela cena dela entrando na cidade grande, vendo... É até óbvio, né? É separadinho, né? Cada mundo tem a sua cor, o seu ambiente, né? Exato. Você bate o olho e você identifica, né, cara? Sim. E olha como isso é importante pro design e, além disso, olha como isso é algo que faz ser lembrado. Por exemplo, olha como que você lembrou de algo, olha como que isso foi marcante pra você, sabe? Sim, total. O seu personagem ser marcante, isso é uma coisa que o Paulo Torino, que é meu diretor de arte na Split Studio, ele fala muito, assim. Você trazer coisas que são marcantes pro seu personagem. Às vezes um defeito no personagem é algo que faz ele ser marcante e não necessariamente isso é ruim, sabe? Uhum. Olha que interessante esse ponto de vista. É verdade. Mas enfim, voltando nesses personagens, nessa criação de mundos, uma coisa que os artistas da Disney como um todo fazem isso com maestria, e Corey, por exemplo, isso pra mim é o ser o criativo, sabe? E pra mim ser criativo não é você ser um gênio, é você ser um ser pensante que traz ideias, sabe? Pra você chegar em ideias, você tem que fazer uma pesquisa, sabe? É isso que eu sinto. Toda ideia, ela parte de alguma coisa. E o partir de alguma coisa é uma pesquisa que você faz. Você tem que saber sobre um assunto pra você poder falar sobre ele, entendeu? Esse é o meu ponto de vista. E quando o termo é doces aqui, por exemplo, nessa brincadeira aqui, olha como é que ele traz as soluções visuais. Ele poderia muito bem ter colocado o cabelinho do policial ali mais longo ali, tipo um cabelo mesmo, sabe? Mas ele trouxe o quê? Ele trouxe doces pra ser o cabelo dele. Ele trouxe doces pro bigode. O bigode é quase uma pincelada de caramelo ali, né? Sei lá, alguma coisa assim. Algo Ele assim. mantém a linguagem dessa forma, né? Os bigodes, o único que parece mais pelo, assim, a gente consegue até imaginar que não é, né? Mas que seria esses mais brancos, né? Mas a gente consegue imaginar que é algum tipo de doce também, né? Sim, isso é interessante. Às vezes os valores e as cores também falam muito, né? Character design, acho que como qualquer coisa que você... As coisas elas se mesclam, as coisas se misturam. No fim das contas, o seu produto final é uma conversa entre tudo que você fez junto pra passar a sua informação. Às vezes você tá fazendo character design e você pensa, não, eu tenho que estar tudo resolvido aqui na linha, ou tem que estar tudo resolvido na shape geral, ou tudo tem que estar resolvido aqui. Na verdade mesmo, as coisas elas têm que estar todas resolvidas de uma forma conjunta. Às vezes você não tá ganhando em uma coisa e você traz outro elemento do desenho, que é a pintura, para complementar um pensamento que você estava tendo, né? E nessa linguagem e nesse papo de trazer elementos, é sempre bom você fazer essas conexões, né? Dentro do mesmo assunto ali. Então, por exemplo, se eu tô trazendo... Se eu tô no mundo de doces, os cabelos podem ser... O que eu posso trazer de doce para ser um cabelo? Não vou trazer pelo, né? Porque pelo com comida é nojento, né? Exatamente. Só se ele quisesse trazer um policial rosquinha super repugnante, né? Aí ele coloca, por exemplo, um fio de cabelo, pronto, né? Já vira o policial mais repugnante do universo, porque ó, você tá misturando o conceito de comida com, né, cabelos. Genial. Sei lá. Genial, Mar. Exatamente. Não é? Exatamente, cara. E onde eu consigo trazer esse negócio de caracterização muito bem é agora nessa imagem aqui, nesse compilado de props que o Cory Lofts fez. A gente tem props pro Frozen. Que demais. Demais, né, cara? A gente tem props pro Frozen, temos props pro Wreck-It Ralph, né, pro Detona Ralph, e temos coisas que ele fez pra Carbine Studios, no tempo de Carbine Studios dele. E, cara, aqui, acho que essa aqui é o ponto desse Iconic Spot mais alto, assim. Porque acho que é um compilado de tudo que a gente falou até agora, sabe, Mar? Legal. Feito, por exemplo, lembra aquele negócio que eu tinha comentado sobre você trazer algo especialzinho? Sim. Olha só, como o Corey faz isso muito bem. Você bate o olho aqui e você vê uma cesta de frutas normal, só que aí você vê um polvo saindo do nada. Você fala, cara, como assim? Sabe? Que mundo é esse? Que mundo é esse? Ou você tá vendo um bolo e do nada tem uma mãozinha saindo ali. What? É uma torta, né? É uma torta. Isso, é uma torta e tem uma mãozinha saindo, cara. Saca? Do jeito que eu falei, o easter egg, ele não precisa ser algo escondido. Ele pode ser algo, como eu disse, ele tá nítido ali. Mas quando você olha uma imagem, e isso é falando sobre design, você olha a imagem como um todo. A primeira olhar que você tem sobre uma imagem
é um olhar sobre o todo. E depois você começa a ver detalhes. E quando você entra na parte de detalhes, que seu cérebro dá esse... Ah, que legal. Exatamente. É tipo uma recompensa pra pessoa que demorou mais de 2 segundos pra olhar a imagem. Exatamente, cara. É uma recompensa pra quem analisou, né? Com o detalhe, mas se ela faz parte do shape geral, ela tá ali como item principal. Isso, exatamente, velho. Exatamente. E, cara, isso aqui é o que eu chamo de fator blow mind, sabe? Aquele fator que você fala, velho, que louco! E isso se dá, por exemplo, olha aqui, nesse abajurzinho, como que ele trouxe... Você tá vendo um abajur normal. Aí, primeiro, coisa mais legal, que não é um abajur, tipo, padrãozão, sabe? Tipo, é só um abajur que segura uma lâmpada. Uhum. Tem uma dançarina ali, né? Você fala, beleza, vai aí e tal, né? Essa é a segunda camada de olhar, né? Exatamente, você já identifica o lugar que tá isso aí. Primeiro, ele já deu localidade. Importante em character design, você aquela parada dos mundos. Então você já sabe que isso aí é no Havaí. Já localizamos o lugar. E o fator especial que ele deixa, ele colocou umas caveirinhas embaixo disso aqui, cara. Aí você fica, what? Você fica, como assim, sabe? Quero saber mais, né? Ele gerou interesse, curiosidade na pessoa, né? Ele gerou história. Exatamente. Genial, né, cara? Fantástico. Eu acho isso muito bom. E o mesmo ele faz com os outros itens, sabe? Esse Corey não é ruim não, viu? Ele devia trabalhar com isso aí. O menino devia trabalhar com desenho, né? O menino é bom, viu? Olha como que ele faz aquele negócio de storytelling, que é uma coisa que todo mundo fala muito, né? Sobre contar histórias. Como ele faz isso com os objetos dele. Uma coisa que eu vejo de muita gente que faz props é cair no erro de, tipo, vou fazer um sofá. Aí a pessoa pega e faz um sofá, mas o sofá não fala nada. O sofá não me diz nada. Uhum. É um sofá ali, tipo, eu peguei o sofá da minha casa e desenhei, sacou? O Corey faz isso diferente, cara. Porque ele é o Corey Lovitz. Aí, ó o fanboy. Ele tenta trazer... Ele traz história pro que ele tá fazendo, sabe? Então vamos pegar esse primeiro sofá aqui. Primeira sensação. Alguém tá sentado aqui, alguém sentou aí. Alguém pesado sentou aí. Alguém pesado sentou, alguém que não cuida da casa, alguém que não é muito cuidadoso consigo mesmo, por causa do cigarro ali. Alguém que tenta manter, talvez ele tente manter alguma aparência de alguma coisa. Porque ele colocou band-aid no sofá. Sabe, o sofá já tá todo quebrado, por que ele ia cuidar dessa parte do sofá? É que tava espetando, na verdade. Não é porque ele tá se preocupando com o sofá. É porque a mola tá espetando a própria bunda. Pode ser também. Sabe? E a gente vem pro segundo sofá e a gente vê que, cara, alguém fica nesse sofá por muito tempo, sabe? Tem uma vida acontecendo ali, uma vida que, por exemplo, ele caiu com café nesse sofá, sabe? É um cara que bebe muita coisa no sofá. Provavelmente ele deve ter gato, deve ter algum bicho, porque, tipo, tá sempre comido o sofá, sabe? Por que tá rasgando o sofá? Alguma coisa naquela casa tá acontecendo, sabe? Tem uma vida rondando ali. Uhum. Acho que dá pra você expandir esse pensamento pra qualquer coisa que você vai fazer. E ele te coloca em um mundo de novo, né? Trazendo essas coisinhas, tipo umas caveirinhas aqui. Eu particularmente, eu não sei, né, da onde que são pra esses designs, que mundo que ele representa. Mas com certeza ele mantém uma unidade nisso, né? Porque a caveira tá aqui também, na poltrona alaranjada ali. E é uma linguagem que ele criou, essas caveiras. E essa linguagem, ele não foge dela. Tudo é motivo de história. Toda decisão que eu tomo pra alguma coisa é motivo de eu contar uma história nova. A cada desenho que você faz, você tem uma oportunidade de contar uma história diferente. Então, trazendo isso pra uma linguagem de props, a gente pode pegar essa mesa aqui, né, que ele fez pro Frozen, e ver que tem histórias acontecendo, né? Alguém passou ali, comeu pão, não usou o prato, saiu com pressa da mesa, não arrumou a mesa. Então todos os elementos que ele colocou ali contam alguma coisa pra mim. E eu acho isso, cara, é importantíssimo. Porque o prop, ele deixa de ser um prop, ele deixa de ser um objeto, e ele se torna uma vida, ele tem uma história. Ilustração mesmo, quase, né? É muito interessante. Por que serviram o drink nesse copo, né? E não serviram o prato, então... Parece que estavam, sei lá, que alguém ficou esperando outra pessoa. Você começa a viajar nas histórias, né? Você começa a criar suas próprias histórias. Exatamente. E, cara, a gente só tem esse monte de história acontecendo porque ele colocou ali, sabe? Pra você contar uma história, você tem que colocar ela, não basta só você ter uma intenção.
Não adianta só eu colocar um pão naquela mesa pra dizer que alguém come pão. Eu tenho que colocar esse pão comido pra mostrar que alguém passou ali e comeu o pão, entendeu? Eu tenho que ser nítido com o que eu tô contando. A imagem, ela não fala com a boca e te conta. Ela fala com o que ela mostra. Cara, qualquer prop que você pegar do Core Lofts, ele tem storytelling, sabe? Não tem um, assim, obviamente, um e outro, assim, que provavelmente é mais padrãozão. Mas às vezes o storytelling não tá ligado diretamente com o acontecer, mas também com as shapes que estão sendo colocadas. E com certeza o design vai estar de acordo com o resto do contexto, né? Exatamente. Nossa, muito bom, exatamente. Todo aquele contexto ali acontecendo e o design conversa com isso. E cara, olha como aquele negócio lá de você pegar um mundo e trabalhar em cima daquele mundo traz muito forte quando você vem pra essa imagem aqui do Detona Ralph. Que tem esses caminhões, cara. Olha esses caminhões, cara. Olha do que eles são feitos. Tá no mundo de doces, né? Tá no mundo de doces. Eu me julgo uma pessoa não muito criativa, né? Eu tenho dificuldade pra criação. Só que o que eu venho aprendendo mais e mais é que a importância de uma pesquisa, né? Com certeza, o Core fez uma pesquisa antes de fazer esses caminhões. Oh, yeah. E quando ele tava fazendo esses caminhões aqui, essa pesquisa com certeza deve ter falado. Deve ter mostrado muito doce pra ele, muita coisa. Ele deve ter marcado todos os doces, o que ele ia usar, o que ele podia usar pra cada caminhão, o que cada caminhão ia usar. Isso fica muito evidente quando a gente entra nos caminhões, sabe? Tipo, olha aquele caminhão azul ali em cima. Todos eles mantêm a unidade de ter uma caixa e ele varia os itens de cada caminhão para dar a personalidade que ele quer passar ali. Uhum. Isso vem com a pesquisa, sabe? Ele fez uma pesquisa, ele viu como um caminhão funciona. Aí ele pesquisou doces. Ele viu os doces e as formas dos doces. E as formas desses doces que conversam com as formas de um caminhão. E conseguiu... Isso é uma maneira que eu vejo ele pensando, né? Não que ele tenha feito isso, ele pode ter usado um pensamento diferente. Mas eu vejo que ele trouxe essas associações para chegar num resultado X. Então às vezes você não tá conseguindo sair da caixa das suas ideias e basta você fazer uma pesquisa. E através dessa pesquisa você tentar trazer elementos que conversam com o assunto que você quer, para você tentar adicionar coisa nova no seu trabalho, sabe? Acho isso um pensamento muito legal, assim, que fica bem evidente no trabalho do Core, assim, sabe? Como ele faz uma pesquisa no que ele tá fazendo. Cara, além do Core Lofts ele ser genial no que ele faz em si, com o trabalho dele, ele tem um estilo muito bonito, né? As soluções gráficas que ele usa são maravilhosas, mas eu sou muito suspeito pra falar sobre isso. O que você acha? Não, eu posso confirmar. Eu também acho. Ele tem soluções gráficas muito bonitas, cara. E eu tô usando soluções gráficas porque é assim que eu vejo o design. É assim que eu vejo esse negócio de estilo. Eu vejo muito papo sobre estilo, mas pra mim estilo nada mais é do que como que o artista chegou naquela solução gráfica pro que ele tá fazendo. Partindo desse princípio, se eu sei identificar essa solução gráfica, eu consigo reproduzir qualquer estilo. Eu digo o artista, sabe? Você ter noção dessas... O Paulo Ignes fala muito sobre isso. Sobre você saber ver decisões que os artistas tomaram, partir dessas decisões para criar suas decisões, sabe? Você saber identificar design, é isso que eu quero dizer. Uhum. Todas essas imagens que eu separei aqui, se você pegar e colocar, parece de artistas diferentes, cara. Você sente que tem o Core Lofts por trás de todas essas imagens. Sim. Mas ao mesmo tempo, são estilos totalmente diferentes um do outro. E isso é muito louco, cara. Como que ele consegue isso? Essa similaridade entre os trabalhos dele. Ele tem uma solução gráfica pro olho, por exemplo, que ele já usa. Agora o que ele faz com essa solução do olho? Ele replica essa solução de várias formas. Render final, render de qualquer coisa que você faz, ele é um tratamento que você dá para sua imagem. E existem níveis de tratamento e diferentes tratamentos. Quando você renderiza diferente, traz uma shape diferente pro olho, dentro daquele mesmo contexto, daquele mesmo mundo, só que você trata as coisas de maneira diferente, ou você trata ele mais gráfico, ou você trata ele mais tridimensional, você traz um estilo, né? O que a galera chama de estilo. Você traz essa solução. Então, por exemplo, ele traz uma solução para os olhos daquela pintura do Frozen ali, de uma maneira X. Quando ele vai trazer para um outro design dele, que é totalmente diferente desse design do Frozen, você consegue ver uma similaridade, tá vendo? Nas soluções ali, no jeito de simplificar o olho, que é uma forma simples, às vezes é só uma forma arredondada, com umas quebras, enfim. Ou às vezes é só um pontinho mesmo no olho, ou é algo um pouco mais complexo, enfim, ele traz essa mesma solução, só que com um render diferente, ou com uma maneira de abordar
a espessura da linha, a abertura, a distância entre os objetos diferente, entende? Então ele consegue, por exemplo, ele quer um estilo mais gráfico, ele vai trazer coisas mais gráficas pro que ele tá fazendo. Ele quer um estilo mais 3D, traz coisas mais 3D. Ele quer um render com umas cores mais tridimensionais, evidenciando mais a luz ou sombra, e ele traz isso também. Então ele tem esses fundamentos, né, de design, fundamento de desenho. Eles têm essas ferramentas, eu trato fundamentos como ferramentas, que você recorre quando você precisa resolver alguma coisa. Então ele tem aquela malinha, né, de ferramentas, e cada vez que ele precisa resolver alguma coisa diferente, ele pega uma daquelas ferramentas e faz a manutenção no que ele tem que fazer. E de novo, eu quero ressaltar isso a todos os momentos que eu posso aqui. É que, como um grande fã do trabalho do Corey e fã de design em si, eu ressalto que, tipo, olha a clareza nas shapes. Olha a clareza com que ele traz cada shape na imagem. Cada shape tem uma leitura, sabe? Seja ela com menos ou mais rendering, as shapes que ele coloca tem uma leitura muito nítida, entendeu? Você consegue ler cada coisa. Não tem nada confuso. Isso é uma coisa que eu tento trazer pro meu trabalho. As coisas, elas têm uma unidade, e elas são separadinhas ali, mas ao mesmo tempo que são separadas, elas são juntas ali, né? É meio contraditório falar isso, mas em termos do personagem em si, você vê que funciona muito bem, né? Você lê cada coisa e isso é nítido. Você também se dá essa oportunidade de detalhe. Porque o Corey, ele é muito detalhista com o trabalho dele. Só que ele sabe medir onde ele vai pôr menos e mais detalhe. Aí ele não deixa a imagem confusa. Por isso que ele deixa tudo legível. Porque ao mesmo momento que ele deixa isso com uma leitura muito boa, ele dá a importância no que é necessário ter uma importância. Então, Marco, uma vez perguntaram pro Corlofitz, em uma entrevista, inclusive dá pra deixar esse link da entrevista que ele deu há muito tempo atrás na descrição. Exato. E perguntaram assim pra ele qual era a parte mais fácil e divertida e qual era a parte mais difícil pra ele, quando ele tá fazendo o design, né? E ele falou que o design pra ele nunca é fácil, mas ele falou que é, tipo, muito divertido você procurar aquele caminho, né? Resolver aquele problema na imagem. Então, eu dei a entender que a parte mais legal pra ele é resolver o problema, saca? E aí ele falou assim que personagens são coisas muito complexas, né? Porque tem emoções, coisas específicas, tem regras que se contradizem, sabe? Exatamente o que a gente falou. Exato. Ele falou assim que, tipo, você consegue colocar todas essas coisas numa imagem e isso virar algo especial, sabe? Ele falou que às vezes tem imagens que ele demora muito tempo pensando, que demora pra você achar a pose certa, encontrar a paleta certa de cores, a pesquisa. Isso mostra como ele é humano, sabe? Como todo mundo tem dificuldade com tudo. É importante ressaltar isso. Ele só tem prazer na dificuldade, talvez. Ele se diverte com a dificuldade. Exatamente. E quanto mais experiência você tem, obviamente, menos dificuldade. Você sempre vai ter uma dificuldade, mas você vai conseguir chegar naquele resultado muito mais rápido do que alguém que tá começando agora, por exemplo. É bom você ter essas coisas em mente, sabe? Que, tipo, você tá acumulando derrotas pra você transformar ela em uma vitória. Olha aí. Sabe? Você acumula derrotas pra, em algum momento da sua vida, você ter aquela experiência do que não fazer. Você corta caminhos. E é por isso que esses caras resolvem mais rápido. Porque eles já viram os caminhos que não seguir, né? Ele falou assim que a parte mais divertida pra ele é o resultado final, cara. Olha que louco. Não é o processo? Ele falou que quase ninguém vê, né, essa parte. E apenas a galera vê o resultado final, que ele acha que é a parte mais divertida. O resultado final. Que louco isso, né? É bem ao contrário, né, do que a maioria pensa. Um cara diferentão aí, velho. Ele falou que a parte mais difícil pra ele são as coisas que ele tem uma inconsistência. Ele falou que depende muito do dia, que alguns dias pra ele as coisas são perfeitas e outras não, assim. Na entrevista ele fala que nos dias bons dele, quando ele tá acertando muito, ele tenta não sair do escritório ali. Não sai pro almoço. Continuar ali desenhando. Ou mudar qualquer coisa, sabe? Isso é muito louco, né? Porque às vezes a gente tá acertando muito e perde um pouco o que tá fazendo. Isso é legal. Aí ele fala que nos dias que estão ruins, é difícil se manter motivado, né? Mesmo no dia ruim, eu faço o que eu tenho que fazer, né? Então ele tem a técnica, né? Ele se questiona, ele acho que ele se pergunta mais nos dias ruins do que nos dias bons, sabe? Às vezes eu senti que ele fala que nos dias bons as coisas saem mais naturalmente do que nos dias ruins, assim. É bizarro ler isso, né? De um cara do nível do Corey, assim. Você fala, nossa, Corey Lofts erra? Exato. Pam, pam, pam. Cara, é muito louco.
E também perguntaram pra ele o que mantém ele criativo, né, cara? E isso eu achei interessante, assim. Ele fala que ele tenta manter uma variedade de coisas que interessam ele. De estímulos, né? Estímulos, coisas que estimulam ele. E ele fala que ele assiste Dora e Bob Esponja, velho, de manhã. É uma coisa que desprende você da realidade, né? Te leva pra outros mundos já logo de manhã. Aí, deve ser isso. Deve ser isso, cara. Ele falou que escuta muito Bluegrass no caminho pro trabalho. Você sabe o que é Bluegrass? Eu não faço a mínima ideia. Não, deve ser algum tipo de estilo de música. De música. E fala que vê documentários de moda. De moda, cara. Enquanto ele desenha. Deve ser aqueles canais esquisitos, tipo Home and Health, sabe? Que mostra reality show de moda. Exato. E eu acho que a parte mais importante dessa entrevista é quando ele fala que ele tenta sair de casa o máximo que ele consegue, velho. Olha que legal. Pra adquirir novas experiências, né? É muito o que o Pascal Campbell faz, né? Ele comentou a mesma coisa. A gente falou a mesma coisa no episódio dele, que ele tem essa... Pra adquirir novas experiências, pra se tornar criativo, ele não desenha, sabe? Ele sai de casa. É muito louco isso, né, cara? Tipo... Isso mostra que às vezes você ficar trancado no seu quarto não vai te dar uma visão muito grande das coisas, sabe? Você precisa viver pra contar a vida. Conseguir novas histórias também, né? Exatamente. Como que você consegue novas histórias? Vivendo, sabe? Indo atrás. Isso é uma coisa que eu tento trazer pra mim também, sabe? Tipo, sempre que eu posso, de alguma forma, respirar um pouco fora do que eu faço, sabe? E você vê como artistas grandes fazem isso. E isso reflete no trabalho do cara, né? Aquela vida que ele põe no personagem. E, enfim, essa entrevista tem inteirinha lá no blog do Corey, dá pra conferir tudo que ele fala, enfim, é incrível, assim. Muito interessante. Então, acho que esse foi o episódio mais inesperado de tamanho que a gente já fez aqui do Spot. Virou praticamente um podcast, né, do Catan. É verdade. Na verdade, uma aula. Podcast não, digo, uma aula sobre character design aí com o Catan. Poxa, quanto conhecimento, Catan, que a gente pode tirar de um cara, né? Olha só, meu. Cara, é muito louco isso, né, velho? Tudo bem que é o cara, né? Mas é um cara ainda, né? Ele tem necessidades que nem todo mundo e tal. Exatamente, cara. Ele vai no banheiro. Ele vai no banheiro, olha só. Eu não consigo imaginar isso. Não imaginem. Mas então... Bom, eu gostei muito, eu aprendi demais, assim. Muito obrigado, Catan, pela sua participação aqui, de ter tapado o buraco do Henrique. Eita. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo especial, aí Corey Lofts, já sabe, né? Se inscreve no nosso canal, dá aquele joinha de sempre e indica esse vídeo pra aquele seu amigo que quer ser character designer, né? Quem sabe? Character artist. Exatamente. Sabe, aquele né? seu amigo que quer fazer uns personagens legais. Ou aquele seu amigo que gosta de desenhar, mas não tem muita criatividade também. É o Catan verdade. falou bastante sobre isso. Poxa, por que não, né? Exatamente. Recomendo aí pra quem você achar interessante. Mostra pro seu amiguinho que criatividade, você cria sua criatividade. Olha que legal. Olha aí. Caraca. Mas eu não consigo criar nada, Catan. O que eu faço? Vai lá pro Cornoffice, meu filho. Vai lá ver o que ele faz. Então é isso, pessoal. Um abraço, até semana que vem. Valeu, galera. Tchau, tchau.